Bienvenidos a la conferencia. Amenazas y ataques modernos contra Teo. El escenario actual en Brasil, por Marcelo Branquinho. Presento al ponente. CEO y fundador de Tech y Safe. Marcelo Branquinho es ingeniero eléctrico con especialización en sistemas informáticos y máster en gestión empresarial. Especialista en ciberseguridad industrial, es autor de varios libros técnicos y trabajos publicados y presentador frecuente de estudios técnicos en congresos internacionales. Miembro senior de ISA Internacional, trabaja en varios grupos de trabajo, como el actual ISA IS 62443. Bienvenidos. La ponencia presentará los 4 puntos importantes: fatores de riesgo, amenazas reales, el hub de incidentes y nuestra encuesta cerca de los factores de ciberseguridad en Brasil. Los factores de riesgo, o sea, los poderosos ataques que pasan ahora en el mundo. Acá en Brasil pasó el último año un blackout en un importante estado de la federación, que es el Amapá, que dejó el estado 5 días sin ninguna energía eléctrica y fue el completo caos. Ese incidente pasó por cuenta de un transformador que se queimó y que teve que ser reemplazado por otro. Pero Amapá es un estado un poquito lejos de los grandes centros como Rio y São Paulo, y tomó mucho tiempo hasta que el transformador fuera reemplazado. 22 días. 22 días, en algunos días con un poquito de energía, con otros con nada, pero fue el completo caos. Eso pasó por un incidente físico, pero podría ser un incidente lógico, podría ser un ransomware, por ejemplo. Ahora en los Estados Unidos, un otro incidente que pasó en la ciudad de Oldsmar, en Florida, donde casi que toda la ciudad tuvo su agua envenenada por un ataque cibernético. Y solo no pasó porque en la última hora los trabajadores de la infraestructura de Oldsmar detectaron un desvío en la calidad del agua y cortaron el abastecimiento. Si no, podría ter sido una completa matanza de gente, porque la agua es la forma más fácil de envenenar toda una población. Entonces, muy bueno que ese chequeo de calidad pasó. Y ahora estamos en un mundo que ha cambiado de forma. Nos últimos 3 años pasó la pandemia, que ha traído todos los problemas de la pandemia, como principalmente los pasados en el acceso remoto a las instalaciones de OT, y también ahora estamos en una guerra en Europa, una guerra de Rusia contra Ucrania, que bien, tiene los problemas de la guerra en sí, como los bombardeos y la cosa de cinética, y también los ataques cibernéticos que ahora pasan de Rusia contra Ucrania y contra todos los aliados de Ucrania, o sea, la OTAN. Entonces, estamos viviendo ahora en un mundo que ha cambiado, un mundo que tiene ataques cibernéticos por cuenta de guerra cibernética y también los problemas de la pandemia con la cosa que está más sencilla de se invadir las infraestructuras, porque el acceso remoto ni siempre es una cosa planeada con la ciberseguridad en cuenta. Y bien, los ciberataques podrían paralizar las infraestructuras críticas. Ese es un problema porque el supply chain de un país se hace con diversos segmentos de la infraestructura crítica. El más importante es la energía, pero hay otros, como agua, como telecomunicaciones, como transportes y logística,
como acero y mineración y otros. Y todos son conectados. Entonces, que la pérdida, interrupción significativa o degradación de un servicio simplesmente para los otros servicios. Si tú tienes, por ejemplo, la pérdida de la energía, en poco tiempo se también dará la pérdida del agua, porque no se bombeará más, las bombas no tendrán energía para funcionar, y también no tendremos telecomunicaciones, y también el mercado financiero para, las transacciones financieras paran. Eso todo nosotros vimos hace poco tiempo en Venezuela, que pasó también por un blackout de 5 días, donde las comunicaciones, el abastecimiento de comida, de agua, todo se paralizó. Entonces es un problema, y hoy es un problema muy real, que puede pasar por cuenta de ataques cibernéticos. Las amenazas reales, la profesionalización de la ciberseguridad. ¿Qué pasa? Ese tema de hacking, de invasões em infraestruturas críticas, é um tema que começou por nos anos 80, alguma coisa assim. E era um tema que passava com hackers, pessoas físicas, hackers que simplesmente trabalhavam de suas casas, e onde teriam como objetivo a conscientização da coisa, e também uma questão de ego, de ser importante para o grupo de hacking que participa, pero no objetivaram o dinheiro, o ganho financeiro. E agora é diferente, agora o mundo está basado em grupos hackers altamente qualificados, grupos que estudam as infraestruturas, que compreendem os riscos de uma infraestrutura de energia, de uma infraestrutura de água, e que estão preparados para atacar essas infraestruturas, que sabem que depois que ascenderem à rede operativa de uma empresa de energia, por exemplo, sabem o que cambiar, o que fazer para que essa infraestrutura, esse escada, pueda actuar de maneira a comprometer o funcionamento de los sistemas críticos que estão operacionalizados por este sistema. E hoje também, esses grupos têm como objetivo principal o dinheiro. Não se hace mais hacking para ego, se hace hacking para ganhos financeiros, e ganhos financeiros altos. Porque esses hackers agora sabem que é sencillo invadir uma infraestrutura crítica e se pode pedir o que quiera, porque uma hora de uma empresa de energia parada é um prejuízo muito grande. É uma coisa impagável. Então, os riscos são maiores e o ganho financeiro é maior. E os grupos hackers são organizados, inteligentes e têm sim um objetivo claro, que é ganhar muito dinheiro. Pero como lo hacen isso? Hablei de los grupos, existem diversos grupos, alguns muito famosos, como o Energetic Bear, que ha hecho o ataque famoso de Rússia contra a Ucrânia em 2016, que derrubou a Ucrânia sem energia por um tempo. Se não estou errado, foram algo como 60 subestações de energia da Ucrânia que pararam por conta do ataque de Black Energy. E outros, agora, Orange Worm, que é um grupo especializado em ataques contra a saúde, contra infraestruturas de saúde. Acá é o DarkSide, que foi o responsável por o ataque do Colonial Pipeline nos Estados Unidos, que também foi muito divulgado em la mídia e também com um prejuízo muito largo. E hoje não necessitamos ter conhecimento para fazer ataques. Os ataques mais famosos que sabemos são os ataques de ransomware. Por quê? São os ataques que traem ganho financeiro imediato, em 24 horas ou hasta 72 horas, duplicando o valor do ataque a cada 24 horas. São ataques efetivos que criptografam
e terminam o acesso às máquinas da infraestrutura atacada e que simplesmente paralisam as operações do que quer que seja em pouquíssimo tempo. E que, infelizmente, as infraestruturas têm muito pouca resiliência, porque não têm backups atualizados, a equipe não tem um plano de continuidade de negócios listo e testado, e então quedam em puro desespero por conta desse despreparo para fazer uma resposta a incidente como esse de ransomware. E agora, os grupos organizados estão nascendo o ransomware como serviço. Ransom as a Service. O que é isso? Os atacantes preparam o código malicioso, os desenvolvedores põem esse código em la rede Tor, e então qualquer persona, qualquer, pode descargar esse malware, propagar esse malware através da web para suas vítimas, e quando as vítimas pagarem o resgate, então o difusor de malware ganha sua parte, e uma outra parte do dinheiro vai para o desenvolvedor de malware. É algo como 50-50, 60-40%, pero as duas partes ganham e solamente quem perde são as empresas que têm sua infraestrutura totalmente devastada com esse ataque. Bien, se querem ter uma visão maior de todos os ataques que passam no mundo, há mecanismo chamado Incident Hub, onde vocês podem ter dados e impactos de los incidentes. É simples, simplesmente podem acender hub.tisafe.com e acá está. A interface é toda em inglês para facilitar que seja utilizada por toda a gente do mundo, e vocês podem elegir os eventos por país, por tipo de indústria, por la descripción del ataque, por lo que quieras. Pueden filtrar, pueden exportar para Excel, CSV, imprimir, lo que quieran. La intención de ese portal es presentar a las personas los incidentes que pasan en las redes de OT del mundo. Esse portal é actualizado todos os dias e é uma ferramenta muito completa de pesquisa para vocês. E a partir desse portal você pode montar gráficos como esse, que apresentam os ataques informáticos às infraestruturas críticas do Brasil. Então, acá, a maioria são infraestruturas de energia, e isso hasta o início da pandemia hasta hoje. Então, são muitos ataques a infraestruturas muito importantes em nosso país. E, por nossa sorte, todos em las infraestruturas de TI não chegaram a la TO, a las infraestruturas, redes operativas dessas empresas. Porque, se isso passasse, teríamos isso. Há uma diferença muito clara entre ataques às redes corporativas e ataques a redes operativas. Então, quando há ataques em las redes corporativas, as empresas têm sim uns danos. Os danos à imagem da empresa, perda de bases de dados para faturação, perda de serviços básicos de sistemas internos, e perdem também tempo para recuperar esses sistemas que são importantes para a operação das empresas. Pero, quando há ataques em uma rede operativa, esses afetam diretamente ao core business da empresa, à atividade principal, e afetam a população. E os resgates são muito mais caros, muito mais dinheiro é pedido para que a coisa pueda ser restaurada. E a caída do valor das ações e da liquidez da empresa é imediata. Então, os problemas são muito maiores quando há ataques às redes operativas que às redes corporativas. E acá há uma outra escala que nós hicimos com os ataques a redes de OT em todo o mundo desde o 2010. E há ataques muito complicados, como
de Energetic Bear, la mina de aço en la Alemanha, Black Energy, Colonial Pipeline y otros. Bien, ahora estamos aproximando del fin de mi ponencia y voy a hablar un poquito sobre la búsqueda que hicimos acá en Brasil este año. Essa é uma búsqueda que hacemos hace cada 2 anos e onde temos uma metodologia que repetimos a cada encuesta para que tenhamos resultado que pueda ser comparável com as anteriores. Então, temos perguntas relativas à governança e controle, segurança em los bordes, proteção da rede industrial, controle de malware, seguridade de los datos, formação e sensibilização. E temos empresas que responderam a nossa encuesta em todas as partes do Brasil, muito mais na região sudeste, porque é onde há mais empresas e indústrias em Brasil. Então, é normal que tenhamos esse tipo de resposta. E aqui, as atividades econômicas das empresas participantes, temos muita gente de eletricidade, muita gente da indústria de transformação, manufatura, águas, pero a maior percentual de respostas está em eletricidade, porque são a maioria das empresas que fazem parte de nossa base de clientes. Então, esta é uma encuesta que está muito ligada a nossa base de clientes. Pero como não há outras pesquisas, outras encuestas, essa é uma que consideramos muito. E acá, o resultado consolidado é que acá em gray podem ver como foi o resultado em 2018 e acá em naranja é o resultado em este ano, 2022. Essa é uma escala que vai de 0 a 5. Então, sim, tendremos, e essa é uma escala que diz a maturidade da ciberseguridade industrial no Brasil. Então, podemos dizer que, de uma maneira geral, se temos aumento em ciberseguridade em todos os domínios de ciberseguridade da encuesta. Graças, essa foi minha apresentação. Cerca da encuesta, teremos essa encuesta muito detalhada, com todos os detalhes de todas as perguntas, e se querem, podem escrever-me um correio que eu terei muita satisfação em enviá-los. Graças por la audiência e um bom dia a todos. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Y bueno, voy a pasar a las preguntas que ha hecho la audiencia. Iniciamos con Denise Soto. Ella pregunta, ¿Brasil tiene regulaciones de ciberseguridad para las empresas? Si es así, ¿son estas regulaciones suficientes? Sí, buenos días. Bien, en Brasil no hay muchas regulaciones a las empresas. Solamente el sector eléctrico tiene regulaciones específicas para ciberseguridad que fueron desarrolladas en 2021 y este año de 2022 están siendo implementadas en todas las empresas de energía de Brasil. Son 24 controles de ciberseguridad que todas las empresas de generación, transmisión y distribución tienen que implementar hasta el octubre de 2023. Es solo eso que existe. Los otros segmentos de infraestructuras críticas no tienen ninguna regulación en Brasil. Gracias, Marcelo. Alberto nos pregunta, ¿se tiene conocimiento si las infraestructuras atacadas
¿Hacen algo para evitar futuros ataques o únicamente solucionan el problema al momento? Bien, la mayoría de los ataques que han pasado acá, no solamente en Brasil, pero en el mundo, son ataques de ransomware, que son ataques muy, como diría, muy complicados de você restaurar el punto antes del ataque, porque tiene que tener backups muy actualizados y muy testeados. Tienes que ter um plano de continuidade de negócios testado e também a gente que vai ser a recuperação tem que estar disponível. Isso não só tem que ter a participação dos fabricantes de sua planta, dos integradores e de sua equipe. Então, não é uma coisa muito sencilla recuperar uma infraestrutura. Lo que tenho visto acá em Brasil, das empresas que sofrem cyberataques em suas infraestruturas críticas, é que a maioria delas tenta recuperar sua infraestrutura o mais rápido possível. Algumas delas pagam, pero depois que a coisa vuelve a funcionar, é como se nada tivesse passado e não fazem as inversões necessárias para uma efetiva proteção de ciberseguridade, porque é como se ha passado o câncer e agora estamos bem, o que está completamente equivocado, pero é o que passa por acá. Gracias, Marcelo. Gigi pregunta, ¿una seguridad en capas o security in depth es suficiente o qué tipo de seguridad se recomienda para infraestructuras críticas? Sí, de acuerdo con la norma ISA 62443, la mejor manera de proteger infraestructuras críticas que tienen activos antigos, por exemplo, computadoras com Windows XP e outras coisas, é a segurança em capas. Sim, o problema não é problema. A solução não é solamente a segurança em capas, pero a segurança em capas com soluções tecnológicas de próxima geração, ou seja, soluções que tenham inteligência, que tenham alguns recursos de sandboxing para executar os códigos em locais apropriados antes da execução na planta, que tenha behavior analytics, que tenham machine learning e não só as tradicionais soluções de firewall de próxima geração, EDR ou XDR, IDS industriais, a segurança do controle de acesso, não somente remoto, pero também interno, é muito importante. E isso todo, sim, é uma estrutura, arquitetura de segurança em capas e, quando possível e aplicável, também utilizando Zero Trust para toda a rede de automação. Gracias, Marcelo. Eliana Parra pregunta, ¿cómo proteger más las infraestructuras críticas, dado que hay equipos que por su vida útil no son tan fáciles de actualizar? Desculpe, yo no oí muy bien la pregunta. Claro que sí. Eliana Parra pregunta, ¿cómo proteger más las infraestructuras críticas, dado que hay equipos que por su vida útil no son tan fáciles de actualizar? Sí, no son tan fáciles y ni tan poco inmediatas, porque la implementación de soluciones en infraestructuras críticas, en redes de automación, que también son llamadas de OT, tiene que ser hecha muchas de las veces com paradas programadas de la planta, com um plano de change muito
acertado para que se pueda volver a la produtividade, caso passe algum problema. E o outro problema são as, como diria, a gente interna das empresas que têm uma cultura antiga, que algo como, não, nunca passou um ciberataque acá em 30 anos, porque vai passar a hora. E essa gente que tem uma mente que por muitas vezes não está atualizada com as coisas que passam, não é muito boa para a implementação de soluções e dificulta um pouco nosso trabalho. Pero a maioria das empresas agora já têm suficiente conhecimento de los ataques, de los riesgos e principalmente do tempo que as infraestruturas estão quedando sem operar e do prejuízo. Então, nosso trabalho está cada vez mais, não diria simples, pero cada vez mais possível. Excelente, gracias. Y Beth pregunta, ¿hay suficientes expertos en ciberseguridad industrial disponibles en Brasil para atender las actividades en las empresas? No, no hay en Brasil, no hay en América Latina, no hay en Estados Unidos ni en Europa. Porque essa cultura de ciberseguridade OT é uma coisa nova no mercado. Um profissional que vai trabalhar em ciberseguridade OT necessita ter duas competências. Uma, experiência em sistemas de automação da área da empresa que vai trabalhar e ciberseguridade. Então, tienes que ter as duas coisas. E o mercado, por lo mesmo, menos em Brasil, solo disponibiliza uma delas. Tu tienes que elegir, tu queres um profissional experto em automação ou queres um experto em ciberseguridade. Então, em nossa empresa, nós elegimos a gente de automação e depois los capacitamos em ciberseguridade, porque nós temos academia, livros, treinamentos, o que é mais sencillo para nós. Pero essa gente não está disponível no mercado de Brasil. Há gap que algo como 6.000 pessoas de ciberseguridade OT seriam necessárias hoje solamente para as empresas de energia em Brasil. Então, necessitamos de muitos profissionais acá. E como temos clientes também em México, na Argentina, em Chile, sabemos que também não passa nesses países. Também não há a quantidade necessária de gente em outros países de Latinoamérica. Gracias, Marcelo. Son todas las preguntas que tenemos, por lo que para finalizar nos gustaría si nos puedes dejar con tus recomendaciones y conclusiones finales. Bien, para empezar las recomendaciones finales es que hoy nuestro enemigo, los atacantes, están muy avanzados y tienen herramientas de ataque muy sofisticadas. Muitas das vezes não necessitam nem desenvolver os ataques porque já estão listos na Dark Web, que é o caso de Ransom as a Service. E por outro lado, as infraestruturas críticas, as redes de automação, não estão nem cerca disso, estão muito desprotegidas. Não há tempo a perder. Há que começar agora a planear a ciberseguridade industrial de suas plantas, implementar soluções tecnológicas, desenvolver conhecimento interno em suas empresas, ter monitoreio e gestão das soluções de ciberseguridade 24/7, seja através de equipe própria ou seja através de MSS com SOCs industriais, e tienes que fazer isso agora. Porque não se sabe se em um mês ou dois não sofrerás um ataque que vai parar as operações da empresa.
Entonces, creo que esa sea mi principal recomendación. Y también agradecer a la gente que está acá, a la audiencia del evento, y a vosotros por esa oportunidad. Al contrario, Marcelo, muchas gracias por colaborar con nosotros en este evento para elevar la seguridad de la información y ciberseguridad en la escala nacional y compartir también tu conocimiento sobre la situación en Brasil.